e que Deus fale conosco de uma forma especial. Colossenses capítulo 2, versículo 1. Abra sua Bíblia. O pessoal da live está ok aí? Vamos lá. O texto dessa festa, o tema dela é submersos no conhecimento. O tema foi proposto na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2, e no versículo de número 1 ao versículo de número 2. Já ia falar que era o inimigo que estava derrubando isso aqui, mas não foi ele não. Capítulo 2, eu vou ler aqui. A minha versão é a Almeida Revista Atualizada. Diz assim: gostaria, pois, que soubesses, Colossenses 2:1. Uma grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o ministério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Versículo 5, vamos ler até aqui. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Querido Deus, essa aqui é a tua palavra. Tem tantas pessoas aqui que precisam ouvir a tua voz. Para terminar, Senhor, essa festa com chave de ouro, mais uma vez eu te peço, usa a minha vida para transmitir conhecimento para a tua igreja. Nós chegamos aqui sedentos pela tua presença. Já oramos, já consagramos, já ouvimos a tua voz através de louvores, de adoração, e agora queremos falar a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nos exorta, nos edifica e nos consola. E que o teu nome, ele seja glorificado. Que possamos sair daqui mais crentes do que nós entramos. Que possamos sair daqui dizendo que só o Senhor é Deus. Que vidas se rendam aos teus pés e que o teu nome seja glorificado. Nós oramos, Senhor, hoje e sempre. Toca na minha mente, no meu coração, nas minhas cordas vocais. Assim eu te peço e te agradeço. Que todos digam amém. Se você tem um telefone, por favor, coloque no silencioso ele. Faça isso, por gentileza. Tá? Se a criança chorar, você já sabe qual é o protocolo da casa. Levante, vai lá fora, pegue um vento, depois você retorna. Queridos, essa cidade aqui, a cidade de Colosso, ela é uma cidade que ela ficava situada numa região chamada Vale do Rio Lico. E no tempo antes de Cristo, mais precisamente em 5 séculos antes de Cristo, essa cidade foi uma cidade muito forte, muito poderosa e muito opulenta. Por ela ter um grande comércio com a lã negra, ela se desenvolveu economicamente de uma maneira brilhante. Só que em 60, dizem os historiadores, em 60 e 61, se você pegar Ralph Martin, que é o comentarista do comentário da Sociedade Bíblica, ele vai dizer que essa carta foi escrita entre 60 e 62 depois de Cristo. Só que em 60 antes de Cristo teve um grande terremoto que avassalou 3 cidades que estão nessa região. A primeira cidade é Colosso, a segunda cidade é Hierápolis e a terceira cidade é a cidade de Laodiceia. Uma outra coisa importante é que quando essa carta circular, por que circular? Porque ela circulava em várias igrejas. Quando essa carta circular circulou nessa região, Paulo disse que a carta de Colosso deveria ser lida em Laodiceia e que a carta de Laodiceia deveria ser lida em Colosso. Isso você vai encontrar no capítulo 4 desse texto. E 5 séculos antes de Jesus aparecer, os reis Xerxes, que estavam no tempo de Ester, eles passaram por essa região e essa região se tornou uma região muito poderosa. Por ser uma área geográfica vulcânica, é muito comum ter tremores de terra. E um desses terremotos acabou com essa cidade. Tanto que Laodiceia recebeu uma carta, está lá no livro do Apocalipse, uma das 7 igrejas. Você vai ver que ali João está narrando que a igreja era poderosa, rica, era uma igreja opulenta, uma cidade poderosa, que quando teve esse terremoto, Roma fazia o seguinte: Roma ela era a capital.
Aconteceu um terremoto, um abalo sísmico, ela mandava donativos, mandava recursos para que essas cidades pudessem ser recuperadas. Como aconteceu, Laodiceia não precisou de ajuda, tinha muitos bancários, era uma cidade muito poderosa. Só que a cidade de Herápolis recebeu ajuda. Só que Colosso ficou para trás. Por quê, pastor? Porque fizeram uma outra rota. Naquele tempo, vocês sabem, que era muito difícil terem estradas. E nesse interim, enquanto Colosso estava em hegemonia, em grandeza, essa estrada ela foi trocada. Segundo Clemente, segundo Demócrito, segundo Orígenes, segundo Tertuliano, que vão afirmar isso aqui. Historiadores ali entre o século II e o século III. Eles vão dizer que essa cidade, então, ela perdeu a sua hegemonia. E quando Paulo escreve essa carta aqui, a cidade de Colossos ela não brilha mais aos olhos de ninguém. Há um estudioso chamado Linfoot. Linfoot vai dizer que Colosso, de longe, é a pior ou menor igreja que Paulo escreveu uma carta. Só que aqui nessa carta, ou aqui nessa cidade, Paulo não conseguiu chegar até aqui. Paulo não teve contato físico com os colossenses. Essa cidade, ou essa igreja, ela foi fundada por um homem chamado, deixa o pessoal chegar, olhe para mim, não tire sua atenção daqui, por favor. Essa cidade, ela foi fundada, a igreja foi fundada por um homem chamado Epáfras. Na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que o doutor Lucas está narrando em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, quando Paulo está passando 2 ou 3 anos ali de campanhas missionárias, campanhas que eu falo não é campanha, tá? De tempo missionário, de discipulado na cidade, Paulo ele ganha um homem chamado Epáfras. E Epáfras ele é alguém que nasceu em Colosso. Então, Epáfras pega o ensinamento paulino e ele vai até essa cidade e ele funda essa igreja, a igreja de Colosso. Só que quando Epáfras chega em Colosso, ele tem um grande problema. Pergunte para mim, por quê? Porque ali tem muito problema. A igreja cresceu numa região que tem como pessoas que moram ali gregos, helênicos exclusivos, judeus que vieram do cativeiro assírio, outras pessoas que viveram dentro desse determinado lugar. Então, por causa de ter muitas pessoas e muitas culturas diferentes, a igreja cresceu com uma religião sincrética. Por exemplo, tinha a filosofia grega, tinha o paganismo, tinha também a questão do legalismo judaico e tinha a questão também de outras coisas que aconteciam ali naquela região que é chamada de religiões de mistério. Então, essa cidade se desenvolveu sem saber quem é Deus e qual é Deus. Por exemplo, cada um tinha o seu Deus e cada um fazia aquilo que queria. E Epáfras, então, quando começou essa igreja aqui, teve essa dificuldade. Por quê, pastor? Porque os crentes precisariam ser libertos. E ele sabia que precisaria de uma ajuda. Eu fico imaginando um obreiro novo, um rapaz que está começando o ministério, o Epáfras, vai pegar um pepino desse imenso, de chegar num lugar que não tem uma fé estabelecida, que não tem uma cultura estabelecida, que não tem um Deus estabelecido. Por exemplo, eu li historiadores que vão dizer que o culto a Cibele aqui era muito forte. O culto a Cibele, uma deusa grega, uma deusa romana, era muito forte aqui dentro de Colosso. Então, Paulo e os evangelistas que passavam nessa região do Vale do Líquido, eles tinham muito problema com isso. Só que quando o apóstolo Paulo aparece aqui, capítulo de número 2, por favor, que é o texto da festa, quero pregar o texto da festa, capítulo 2, versículo de número 1, se você está com a Bíblia aberta, ele vai dizer: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós. Por quê, pastor? Porque ele está preso. Ele está em Roma. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon foram escritos dessa cadeia. E ele não pode ir lá. Não pode ir lá para quê? Ele não pode ir lá para fazer com que essa proliferação de seitas acabe. O crescimento do misticismo, o legalismo, o gnosticismo, o ascetismo, isso aqui, olha só, isso aqui não era em Colossos, isso aqui era em toda aquela região. Então, as igrejas de Colosso, de Herápolis e de Laodiceia estão passando por esse problema aqui. Só que tem um problema, pastor, o que são essas seitas? Por exemplo, preste atenção para você entender o contexto. O gnosticismo, nada mais, nada menos é o quê? Eles diziam que eles recebiam conhecimento através de entidades, que no caso eram os anjos. Se você pegar o primeiro capítulo da carta, você vai observar que Paulo quer provar que quem é maior que os anjos é Cristo, que quem cria é Cristo, que tudo é por causa de Cristo, que tudo é feito por causa de Cristo. Só que também ali tem o legalismo. E o que é o legalismo nesse contexto? Os judeus que estavam implantados ali estavam ensinando que os judeus legalistas diziam, eles estavam tentando manipular a lei de Deus por benefício próprio. Pegaram 613 leis de Moisés e, ao invés de ensinar a lei verdadeira para o povo, estavam pegando a lei
e usando, isso não é velho, irmão. Tem muitas igrejas que os pastores fazem isso. Pegam a lei, camuflam ela, pegam os costumes da sua congregação, colocam acima da Bíblia e enganam o povo. E quem não gosta de conhecimento, olha a festa, submersos no conhecimento. Quem não gosta de conhecimento acaba sendo enganado. Outra era o misticismo. O que era o misticismo? O misticismo era a comunicação com entidades espirituais. Ou receber dessa entidade. Existiam muitas pessoas que recebiam revelações de anjo, revelação de sombras, revelação de espíritos, isso tudo no contexto. E a última era o ascetismo. Que é o que é o ascetismo, pastor? Era aquelas pessoas dentro de Colosso que se me ajuda. É isso aí, de tudo. De sexo, de reprimir um corpo. Ou seja, elas queriam de alguma forma fazer alguma coisa contra si para isso. E Epáfras, ele está com a mão amarrada. Como é que eu vou combater tudo isso? Então ele tem a ideia de ir até Paulo. Irmão, quem você procura na hora do teu deserto vai influenciar muito como vai terminar a tua luta. Viu? Tem pessoas que estão passando por dificuldade financeira, moral, física, emocional, no casamento, e às vezes elas não procuram pessoas certas, pessoas que vão dar o conselho certo. Olha o conselho certo, viu? Esse aqui não falha. E ele foi procurar Paulo. Só que Paulo sabia que escute isso aqui, ó. Paulo sabia que a única maneira, Paulo sabia que esse ventilador realmente aqui tá uma bênção, irmão. Calma, vou vencer ele. Se acalma aí. Só me ajeitar aqui. Paulo sabia que a única forma de vencer isso era através do conhecimento de Cristo. Era através de quê? Capítulo 1, por favor, versículo 9. Coloca aqui para a igreja ler comigo. Capítulo 1, verso 9. Paulo vai dizer assim. Vou ler na Bíblia, que não dá para ler que o negócio está aqui na minha frente. Está tudo contra mim hoje, mas vai dar certo. Olha só. Colossenses, capítulo... Pode desligar esse ventilador aqui, por favor. Isso, por gentileza. Dá um glória aí, irmão, para me ajudar. Colossenses, capítulo de número 1. Obrigado. Versículo de número 9. Olha o que Paulo disse. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Epáfras chegou com Paulo e disse, Paulo, está pegando. Eu assumi uma igreja no Vale do Lico, na cidade de Colosso. E lá o negócio está feio. Tem gnóstico, tem misticismo, tem legalismo, tem tudo que não presta. E Paulo vai dizer, verso de número 9. Olha, desde quando eu descobri que eu soube o que vocês estão passando, eu comecei a orar por vocês e pedi que transbordei do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Só que o problema, irmão, escute isso, é que nós vivemos num tempo e numa época que as pessoas elas não querem pensar, as pessoas elas querem sentir. Escute isso, nós vivemos numa época onde as pessoas optam pela experiência e não pelo conhecimento. E isso é muito perigoso, inclusive o apóstolo ele vai dar um basta nisso na segunda carta aos Coríntios, com o povo estoico. O povo estoico era aquele povo que ouvia a sua voz do coração e diziam que tudo que o coração falava era Deus. Só que escute uma coisa, convide essas pessoas para ir num lugar, numa reunião de experiência, de êxtase, de poder, de profetada, onde revela CPF, é casa cheia. Convide essas pessoas para ir na escola bíblica. O número ele é bem reduzido. Pergunte por quê? Porque a nossa geração, não diferente dos irmãos de Colosso, 2000 anos depois, gosta mais de sentir, gosta mais de ter experiência do que pensar. E quando eu olho, como eu estou falando de conhecimento, a minha mente ela deu uma viajada no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Porque se eu for pegar desde o Antigo Testamento, todos os profetas, Paulo, todos os apóstolos, todo mundo, eu vou ver que nenhum deles foi bem sucedido sem conhecimento. Primeiro, se você olhar a vida de Paulo, um homem que estudou muito, que buscou muito. Moisés estudou muito, buscou muito. Os profetas de tal irmão, Israel tem escola de profeta.
Israel tem escola de instrução bíblica. O templo onde Jesus esteve presente aqui, de que Herodes construiu, tinha uma sinagoga chamada Sinédrio no lado. Ou seja, todo homem bíblico que cresceu, ele teve que mergulhar no conhecimento. Escute só uma coisa. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, por incrível que pareça. Quando terminou o culto, ele falou que num determinado lugar aqui em Belém, um pastor com uma igreja com 400 pessoas, escute isso. Um pastor com uma igreja com 400 pessoas, estava com um trabalho muito próspero, uma segunda-feira poderosa de reunião, e de repente apareceu um pregador, um profeta. E esse profeta entrou na igreja, começou a passar voto, começou a passar revelação, começou a fazer um monte de coisa e caiu na graça do povo, porque o povo gosta de sentir. Não quer saber de onde veio, não quer saber quem é, não quer saber quem é o pastor, não quer saber onde congrega, não quer saber se tem escola bíblica, o povo quer sentir. E quando terminava os cultos, escute isso, olhe para mim, por favor. Quando terminavam os cultos, eles chegavam com ele, tinha terminado a reunião, você já sabe como são essas reuniões. Ele pegava, mostrava a foto do marido ou da esposa no celular e perguntava assim, o que é que Deus diz? Porque as pessoas, elas querem o seu milagre, a providência, a provisão, prontos. E biblicamente a gente sabe que para conquistar algo diante de Deus, maturidade, crescimento, é todo um processo disciplinar, às vezes de uma vida toda. Escute isso aqui. Só que escute, nós não estamos falando aqui com o povo estoico. O povo estoico, irmão, a gente tem que ter muito cuidado com uma coisa. Pergunte o quê? A pessoa sente no coração. Ah, porque eu senti no meu coração. Só que quando tu lê a Bíblia, tu gosta da Bíblia? Tu acredita que ela é tua norma de fé? Quando tu vai para os preceitos bíblicos, os preceitos bíblicos vão dizer que o coração do homem é enganoso. Os preceitos bíblicos vão dizer que do coração do homem saem os piores pensamentos. A palavra bíblica vai dizer que do coração do homem saem as piores atrocidades. Por quê? Porque nós não somos um povo que vive com sentimento. Outra coisa, nós não conhecemos Deus através de pensamento e de sonhos. Nós conhecemos Deus através da palavra. O teu coração, ele é enganoso. Sabe o que eu acho incrível? Tem pessoas que já caminham até um tempo na igreja. Já tem até uma fé, digamos assim, uma pequena raiz. Mas de repente se apresenta uma pseudo-profeta, um pseudo-profeta, e fala assim, ó, eu tive um sonho contigo. E aquela pessoa, por não ter um mínimo conhecimento bíblico, nunca leu um livro bíblico, nunca leu uma carta paulina, ela é levada como um vento e como uma palha seca, ludibriada. Olha o que está escrito no capítulo 2 de Colossenses, no texto da festa, no versículo de número 2. Olha, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente com amor. E eles tenham toda a riqueza. Aí no versículo de número 4, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Meu irmão, você não tem que levar a sua fé baseado em que profeta A te disse. Não interessa se ele é do monte, não interessa se ele é do Marajó, não interessa se ele é de Belém, não interessa de onde ele seja. Não interessa se ele sonha fogo, se ele cospe fogo, se ele anda no fogo e se ele anda na vassoura de fogo. A tua fé, ela tem que ser induzida pelo que o texto bíblico diz. Sabe de uma coisa? Talvez se alguém chegasse com um pastor do manto, nada contra o cara que ora, tá? Não entenda errado. E falasse, olha, tá pegando na igreja de Colosso, tem um falso profeta lá. Talvez ele respondesse, vamos lá, vamos orar para Deus matar ele. Quando o assunto chegou no ouvido de Paulo, que ele viu que as coisas estavam caindo, ele falou, Epáfras, só tem um jeito. Ô, glória, calma que eu vou esquentar. Epáfras, só tem um jeito, Epáfras. O que é que tem lá, Paulo? Tem uns gnósticos lá que falam que os anjos trazem coisa. Primeiro, para os gnósticos, tu vai falar assim, ó. Capítulo de número 1, versículo 13. Fala para eles, Epáfras, que Cristo nos libertou dos impérios da treva e nos transportou para o reino de Deus e amor, no qual temos redenção e remissão, porque Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanos, principais, potestade. Fala para eles, Epáfras, versículo 17, que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Fala para ele, Epáfras, que ele é o cabeça de todo o corpo da igreja.
Mas Paulo, eles estão dizendo que os anjos são poderosos. 1,19. Epáfras diz para eles: aprove a Deus que nele, Cristo, residisse todo o poder, toda a plenitude, toda a glória, toda a graça. Paulo sabia que a única maneira de fazer aqueles crentes mudos, irmão. Você vai ver onde eu quero chegar. Presta atenção nisso aqui. Capítulo 1, versículo 10. Colossenses 1, 10. O texto bíblico diz assim. Colossenses 1, 10. A fim de vivermos, repita essa expressão comigo, diga assim, de modo digno no Senhor. Mais uma vez, de modo digno no Senhor. Olhe para mim, por favor. Se você observou o verso 9, ele disse assim, ó, busque conhecimento. Rafael falou para você o que é conhecimento teológico e o que é o conhecimento de prática. Ele falou assim, ó, busque conhecimento. Aí no versículo 10 ele dá uma deixa. Leia mais uma vez. Ele vai dizer, porque se você buscar conhecimento, e o conhecimento que Paulo está mostrando aqui não é de judaísmo, que ele tem muito, não é de filosofia. Você sabia que em Romanos, capítulo de número 10, do 1 ao 13, ele tá citando Sêneca, um filósofo grego? Ou seja, ele conhecia a filosofia. Você sabia que em Atos 26, quando ele chega diante dessa autoridade romana, ele está ali ensinando aquele povo, ele falou assim, olha, eu vou me apresentar diante do imperador, só que eu não quero que nenhum advogado fale por mim, eu quero falar. Ou seja, ele conhece judaísmo, ele conhece leis, ele conhece filosofia, só que a sabedoria que ele aprende. Eu achei lindo demais o que o doutor Led falou de Paulo aqui. Essa eu só falo sem toda a glória. Isso. Doutor Led disse assim, ó, o problema dos teólogos é que quando eles estudam as cartas paulinas, eles pensam que quem está falando aqui é um teólogo, e não é um teólogo somente. Eles esqueceram que quando Paulo escreve Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 Coríntios, 1 Timóteo, 2 Timóteo, eles esqueceram que quando Paulo escreve isso, quem está escrevendo aqui é um homem que tem experiência com Deus. É um pastor, é alguém que ama vidas, é alguém que cuida de pessoas. Então, a sabedoria que Paulo está falando para Colosso aqui, é uma sabedoria que pode mudar a tua maneira de viver. Leia o verso 10, por favor, e entenda, ó. Se vocês buscarem conhecimento, verso 10. A fim de viveres de modo digno. Deixa eu te explicar, vou clarear para ti. As minhas convicções determinam o meu comportamento. Doutrinas erradas geram um modo errado de vida. Quem vai determinar, escuta, o que tu acredita, vai dizer a forma que tu vai viver. Porque muitas pessoas vivem um relacionamento familiar errado? Porque o conceito de família dela não é bíblico, é mundano. Porque pessoas têm casamentos fracassados? Simples, porque o conceito de casamento dela é da novela. Paulo está dizendo assim, ó, tu quer que a tua vida seja digna? Vou melhorar. Tu quer que a tua vida financeira, moral, ética, espiritual, religiosa, na sociedade seja uma vida digna? Procura não consultar anjo. Meu Deus. Procura não ouvir profetada. Para mais de ouvir coração. Meu Deus. Para mais de correr atrás de profetada. Se vocês querem viver de forma digna, mergulha. Glória. Me ajuda, irmão, no glória. Mergulha mais profundo nesse conhecimento que é aqui. Ei, Timóteo, primeira carta, segunda carta. Persiste em ler, em meditar, em estudar. Não para, Timóteo, para que tu procedas com o ministério. Escuta, se a solução para a igreja de Colosso era mergulhar na Bíblia, olha para o teu irmão rápido. Olha, meu filho, pelo amor de Deus. Fala assim, se a solução de Colosso era a Bíblia, qual tu acha que é a tua, cheiroso? Calma. Agora, acorda de manhã,
Ah, porque Deus falou comigo. Nunca leu a Bíblia. Acorda de manhã. Ah, porque Deus falou comigo. Ah, porque eu tive um sonho. Para com isso. Vai ler Mateus, vai ler Marcos, vai ler Lucas, vai ler João, vai ler Romanos, vai ler Efésios, vai ler Filipenses, vai ler Colossenses. Teu coração é enganoso. Ele é com Cristo. Buscai as coisas do alto. Versículo 2. Pensai nas coisas lá do... não nas que são aqui. Eu te pergunto, no teu projeto de vida para 2025, olha para mim, no teu projeto de vida para 2025, onde é que está a oração? Aonde é que está a leitura bíblica? No teu projeto de vida para 2025, aonde está que está o tempo de comunhão com Deus, o tempo de congregar? No teu projeto de vida para... Projeto de vida 2025. Casa própria. Carro. Esse ano eu caso. Calma. Aí ele fala assim, ó. Não, 2025 é o ano da minha vitória. Até agora eu não ouvi nada sobre Bíblia. Mas ele quer tudo no prumo, ele quer tudo agitado. Não, Senhor, esse ano a minha empresa vai bombar. O que tem que bombar é o teu espírito, meu irmão, é a tua alma, é a tua força. Pergunte para mim por quê? Porque quando o dia mal chegar, empresa não segura, diploma não segura, faculdade não segura. Essa aqui é a luta. Escute uma coisa aqui. Ô glória. Essa é a luta. Que vemos... aqui nessa igreja, a gente vem matando aqui, mantendo há 10 anos. E aqui o seguinte é, perseverar a palavra e não em costumes e em tradições. Capítulo 1, versículo 24 e 26. Colossenses 1, 24 e 26. Leia comigo. Agora, eu me regozijo dos meus sofrimentos por vós. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a... Por que eu me alegro com a luta? Olha o versículo 25. Paulo diz, da qual me tornei um ministro. Olhe para mim. Eu me tornei um ministro do evangelho aqui dentro. Sabe como? Aguentando luta. Quando a gente está novo e a luta chega, a gente quer ir embora. Quando a gente vai amadurecendo e a luta chega, a gente se alegra. Meu Deus do céu. Por que, pastor Narciso? Porque quando a luta chega e tu tem uma ideia errada de evangelho, uma ideia errada de pastorado, uma ideia errada de cristianismo, tu pensa que vai ser só poder, fogo, flecha, manto. Aí começa a aparecer fofoca, fuxico, disse-me disse, contenda, a irmã preocupada com o cabelo da outra, a irmã preocupada com o que a outra está vestindo. Ah, pastor, porque meu cachorro mordeu o cachorro dela e o cachorro dela não é crente, o meu é crente. Aí a gente vai dobrar o joelho diante de Deus e falar, Deus, aonde foi que eu me meti, Senhor? Por que isso, Senhor, tu fizeste isso comigo? Quando a gente é imaturo. Olha o que Paulo escreveu, leia que você entende, 1:24. Agora. Pô, agora o quê? Antes dele falar o 24, por favor, olhe para mim. Do 13 ao 23, ele escreveu tudo o que Cristo é. Como ele já entende o que Cristo é, como ele entende, como ele o quê? Como ele o quê? E só tem entendimento quem tem conhecimento. Cara, o que o Rafael falou aqui foi muito tremendo. Ele falou assim, ó, Deus está aqui. Mas só sabe que ele está aqui quem entende que ele está aqui. Do 13 ao 23, ele mostrou tudo quem é Cristo. Já entendeu o que é Cristo, o que Cristo faz? Ele já falou assim, olha Epáfras, a gente está aqui porque foi criado nele. Tudo é por ele, é para ele. Ele é o representante de Deus, ele é a imagem, ele que cria tudo. Nele subsistem todas as coisas. Aí, por entender isso, olha o que ele escreve no 24. Agora, que eu já entendo isso,
Olha para mim, irmão, pelo amor de Deus, entende o que eu estou pregando? Agora, eu me alegro nos meus sofrimentos. E olha como ele preenche. E preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do corpo que é a... Ele está dizendo, agora que eu já entendo, sabe como eu me preencho? Antes, quem não entende, vai tomar um goró. Quem não entende, vive na inconstância espiritual. Quem não entende, hoje está bem, amanhã está fraco. Mas quem entende, vou afogar todas as minhas mágoas servindo. Vou tomar conta do departamento de adolescente. Vou varrer a igreja. Vou tocar na banda. Vou trabalhar. Vou ser... Oh, glória. É para quem entende. Olha para o teu irmão rapidinho, por favor. Pergunta para ele assim, querido, onde é que a água está batendo no teu corpo? Calma. Tem gente que está aqui no pé, que ainda anda correndo, ó. Tem alguns que a água já está aqui no tornozelo, ele já vai mais devagar um pouco. Tem alguns que já estão tão profundo que a água já está aqui na cintura, que ele já vai se arrastando. Só que tem uns que estão tão profundo com Deus. Eu profetizo uma enxurrada de graça. Levante a sua mão que eu recebo a autoridade. Eu profetizo uma enxurrada de graça. Mergulha nessa graça e nesse entendimento nessa noite. Escuta uma coisa aqui. O versículo de número 25. Já vou terminar de verdade mesmo. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de... Essa igreja está aqui, meu Deus, olha isso, há 10 anos, para cumprir o mandamento divino. E quando eu leio a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu não vejo Deus mandando eu fazer campanha, eu não vejo Deus mandando eu vender sal, eu não vejo Deus mandando eu contribuir com o secretismo, eu não vejo Deus mandando eu passar envelope, eu não vejo Deus mandando eu orar por anjo, eu não vejo Deus mandando eu induzir anjo a entrar aqui e tocar nos outros. Eu vejo Deus falando o seguinte, instruir. Segura. Deus vem com o pastor e fala assim, olha, eu quero dar, o próximo versículo que eu vou ler vai te tremer. Eu quero dar para eles uma forma digna de viver. Você já parou para pensar, abençoado de Deus, que tem muita gente que está dentro de igreja e que não vive de forma digna, porque não vive o verdadeiro evangelho? Vou melhorar, para te entender. Versículo 26, por favor. Olha isso aqui, pastor Wesley. O mistério que estava oculto dos séculos, das gerações, agora todavia se manifestou a quem? Se manifestou a quem? Tantas igrejas com os olhos vendados, mas para nós. Agora, quando eu tirar a mão, tá? E acha o camarada andar pensando que ele está zelo. Ah, pastor, mas ela é tão zelosa. Romanos 10, dá uma lida lá na tua casa. Tem zelo, mas não tem entendimento. Deus falou assim, para vocês não. Como eu quero que vocês vivam de forma digna, que a família de vocês seja abençoada. Meu Deus do céu. Que o teu casamento seja abençoado, que os teus filhos cresçam me conhecendo, que a tua vida financeira seja uma bênção, que a tua vida ética seja uma bênção. Eu vou fazer diferente com vocês. Aquilo que eu ocultei. Deus te deu de presente. Levante a sua mão, pelo amor de Deus. Se eu falasse carro e casa, tu saia rodando. Deus abriu os nossos olhos através do Segura. Obrigado, meu Espírito Santo. Olhe para mim aqui. Epáfras. Tu não te lembra quando eu cheguei em Éfeso? Tinha bruxo. Tinha macumbeiro. Tinha culto no Artemison. Tinha bacanalha.
Virava um Satanás. Epáfras, vai lá em Éfeso agora. Melhora, pelo amor de Deus. Epáfras, vai lá em Éfeso agora. A bacanalha acabou, agora é culto dos obreiros. Vai lá, Epáfras, no Atermizon. Está tendo congresso das irmãs do ciclo de oração lá. Ei, os bruxos estão rasgando seus livros e pegando a Bíblia. Paulo, o que tu fizeste, Paulo? Que fogueira santa, Paulo. Me fala, Paulo, o que tu fizeste? Foi reunião com os anjos? Foi o anjo que cura aparelho digestivo? Foi o anjo que cura câncer? Olha para mim. O povo está 70 anos no cativeiro da Babilônia. Quanto tempo? E Deus fala assim, né? Ageu, vai lá, constrói a segunda casa. Neemias vai lá, constrói o muro. O muro é o último, tá? Estou pulando. Neemias vai lá, constrói o muro. Fala, Esdras, segundo a Bíblia, que é a tradição judaica, Esdras sabia o Pentateuco de cor. Gênesis a Deuteronômio ele sabia decorado, segundo a tradição judaica. Constrói um palanque de madeira. De 6 da manhã. Estou esperando tu dar glória para me falar o resto. Até a tarde, tu vai abrir a Bíblia. Ele começou. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Estes são os nomes Levítico, Pentecoste, colheita, Pacífico, Deuteronômio. Estas são as leis. Irmão, quando ele chega na metade do livro, que ele olha, está todo mundo assim. Nos perdoa, Senhor. Culto sem conhecimento te faz um crente triste, sem direção. Recebi minha bênção, mas não enxerga um palmo na frente da mão. O profeta falou que eu vou ser abençoado, mas o filho está quase indo para o mundo para as drogas. Procura na história da igreja. Enquanto a Bíblia esteve no centro do culto, a igreja viveu todos os avivamentos possíveis que você possa imaginar. Porque essa igreja está de pé. Porque essa igreja é forte. Porque essa igreja está crescendo. Eu fui pregar em Marituba uma vez. Olha aqui para mim, estou terminando. Terminou o culto. Quando terminou a pregação, vocês sabem do jeito que eu prego. São 10 anos aqui. O pastor pegou o microfone e falou assim, irmãos, eu quero passar 7 envelopes no valor de tanto. Porque depois que eu terminei de pregar, Jesus tinha salvado. A gente precisa trocar o som, a bateria, os microfones e o piso. Aí eu sentado aqui já murmurando. Disse, Deus, como é que eu estou numa invasão? Tem central de ar. Som top. Aquário. Sala para criança. Tudo climatizada. Só falando, Jesus salva. Jesus cura. Jesus batiza com o Espírito Santo. Para terminar. A minha maior alegria como líder e como pastor é saber que vocês têm a certeza e a convicção de quem é Cristo. Ou coisa linda quando eu escuto, pastor, eu fui numa igreja, o irmão queria me enganar, mas não me engana não. Irmão, é melhor que um congresso isso para mim. Porque nós estamos discipulando pessoas. Nós estamos levantando um exército. Nós estamos discipulando vidas, levantando pregadores, levantando pessoas, mergulhando pessoas no conhecimento, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Curve sua cabeça. Querido Deus, estamos aqui, Senhor, ouvimos a Tua palavra. Queremos Te louvar.
Queremos agradecer ao teu santo nome, porque o Senhor é fiel. Continua nos abençoando, nos dando vitória, nos ajudando, nos ensinando. Possamos cumprir, Senhor, o nosso propósito. Possamos terminar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e venci pela fé. O negócio não é como começa, Senhor. O negócio é como termina. E nós começamos pregando cruz. E vamos terminar pregando cruz. Nós oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E que todos digam...